baixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Que a graça e a bendita paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja com a sua família. Vamos adorar ao Senhor, vamos buscar o amparo de Deus sobre as nossas vidas, vamos buscar um entendimento maior da palavra de Deus nestes momentos de adoração. Nós colocaremos em oração diante do Senhor as nossas vidas. Nós necessitamos da proteção, necessitamos da iluminação, do ensino, da direção de Deus nas nossas vidas. E a palavra do Senhor nos ensina a orar, nos ensina a pedir. E nesse momento, nós oraremos ao Senhor no momento da família diante do altar, orando ao nosso Deus pelas nossas queridas famílias. Aproveitando o momento para dizer que você que quer ser incluído neste momento de oração, você pode entrar em contato com a secretaria da igreja, falar com o Regis, que ele anotará os seus dados e nós estaremos aqui nestes momentos intercedendo a Deus também pela sua família. As duas famílias pelas quais oraremos ao Senhor hoje é a família do presbítero Wilson, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que guarde esta família, mas louvando também de uma maneira especial, porque agora, dia 28, a Kátia, esposa do presbítero Wilson, estará completando mais um ano de vida.
nós vamos agradecer ao Senhor por esta dádiva, pela renovação dos cuidados dele na vida da Kátia. A outra família pela qual estaremos orando é a família do diácono César Luciano, pela sua vida, pela vida da esposa, dos filhos, pedindo a Deus que guarde, que dirija e que fortaleça em tudo esta família. E um motivo especial, César Luciano e Tatiana estão completando 21 anos de casamento. Então nós vamos agradecer a Deus que tem guardado, sustentado e dirigido este casal, agraciando mesmo com os filhos. Nós vamos louvar ao Senhor. Oremos. Pai, agradecemos ao Senhor que dirige as nossas vidas, que tem nos ofertado o livramento do mal, que tem concedido paz aos nossos corações, que tem nos ensinado por meio da Tua palavra. Pai, nós agradecemos ao Senhor por renovar momentos como este, momentos de meditação na palavra, de oração e de apresentação das nossas vidas diante do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da iluminação, do fortalecimento na fé, do livramento das tentações. Mas agora, de forma especial, oramos ao Senhor por todas as famílias. Oramos pela família do presbítero Wilson, agradecidos porque o Senhor tem se revelado Deus bondoso para com esta família. Agradecemos por mais este ano que o Senhor concede à Tua serva Kátia. Reconhecemos, Pai, a generosidade do Senhor, renovando bênçãos na vida da Tua serva. Oramos ao Senhor também pela família do Teu servo, o diácono César Luciano, pelos cuidados Teus ao dirigir esta família, ao fortalecer na fé, ao livrar do mal. E nós agradecemos em especial ao Senhor por mais um ano de casamento na vida dos Teus servos. Reconhecemos, Pai, que toda boa dádiva tem procedência no Senhor e pedimos que esta família continue recebendo a direção procedente do Senhor e estejam bem firmados nas promessas e na palavra do Senhor. Nós oramos pedindo que nos abençoe nestes momentos de culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco nós retornaremos após a mensagem musical para a leitura das Escrituras Sagradas e exposição das Escrituras. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é ocasião de nós ouvirmos o que Deus tem a dizer a cada um de nós. E nós cremos sim no Deus que nos fala.
Leiamos na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, dando sequência às exposições neste precioso livro, buscando estes ensinos que tanto nos alimentam. O momento da exposição da palavra de Deus é um momento muito especial, momento em que nós queremos ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos visto pessoas que passam por dias de tribulações, de provações mais duras. Depois que passa este período de tribulações e provações, muitas pessoas testemunham: eu não sou mais o mesmo. O período de sofrimento foi período por meio do qual Deus ensinou, Deus revelou o seu poder, revelou o seu amor. E este texto bíblico que nós lemos, que apresenta a grande tempestade que os discípulos enfrentaram no mar da Galileia, vem nos mostrar algumas revelações de Deus aos discípulos, mas também a nós, revelações estas que acontecem no meio das tempestades. O mar da Galileia foi palco deste acontecimento. O Senhor Jesus acabara de ensinar aos discípulos por meio de parábolas. O dia já declinava, já era tarde. O Senhor Jesus ordenou os discípulos a atravessarem o mar com vistas a alcançarem a outra margem. Eles enfrentaram uma grande tempestade. Jesus dormia. Os discípulos estavam em desespero. Acordam a Jesus. Jesus ordenou a tempestade a se acalmar. Em seguida, repreendeu aos discípulos porque lhes faltara fé. Por meio deste milagre, o Senhor Jesus ensina a cada um de nós, nos mostra como as tempestades podem ser revelatórias na nossa vida. É claro, as tempestades são diferentes para cada pessoa. Para os discípulos, foi o vento feroz vivido em alto mar. Para outras pessoas é o momento de luto, é o momento de enfermidade, é o momento de dificuldade profissional, de desemprego. Enfim, cada pessoa experimenta as suas próprias tempestades. E em lugar de se desesperar, de se revoltar ou de lamentar, é importante nós compreendermos quais são as revelações de Deus a nós em meio a estas tempestades. E é o que nós veremos neste texto bíblico.
E eu quero considerar primeiro que as tempestades revelam que há um poder que é único. As tempestades revelam a existência de um poder que é único. As tempestades mostram a atuação de diversos poderes. No caso dos discípulos, o poder da tempestade que os assustava. Uma tempestade diferenciada. Acontece o seguinte: o mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Mas logo ao norte, a 48 quilômetros, fica o Monte Hermon, 2.800 metros de altura. E muitas vezes o ar frio que descia ou que desce do Monte Hermon se encontra com o ar quente do mar, produzindo tempestades. Para os discípulos, aquela tempestade tornou-se algo assustador. Nas nossas vidas, são outros tipos de poderes que se manifestam. Às vezes, o poder da enfermidade, o poder da violência humana, enfim, muitos poderes que atuam nesse mundo. Os discípulos ficaram atemorizados com a força daquela tempestade. Certamente uma tempestade mais forte do que as tempestades que eles estavam acostumados a enfrentar. Acordam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala à tempestade. O Senhor Jesus deu uma ordem à tempestade. Veja, o poder que se manifestou na tempestade recebeu uma ordem procedente de Jesus. É muito interessante, porque nós, o ser humano, dá ordens para animais, às vezes dá ordens para pessoas. Aqui o Senhor Jesus dá ordem para a natureza. O Senhor Jesus dá ordem para a tempestade. E ainda mais exuberante é percebermos que a tempestade acatou a ordem de Jesus. A tempestade cessou diante da palavra de Jesus. Isso vem nos revelar que neste mundo, onde se levantam muitos poderes, poder da natureza, poder da morte, poder da enfermidade, poder da maldade dos homens, poderes demoníacos, podem se manifestar diversos poderes, operando tempestades na nossa vida. Mas existe um poder que é único em sua essência, é o poder de Jesus. A tempestade se acalma diante do poder de Jesus. Isso nos permite compreender que os nossos sofrimentos diante das tempestades acontecem mais porque nós começamos a focar demais os poderes deste mundo e deixamos de perceber a presença de Jesus em nosso barco. Deixamos de perceber o poder de Jesus, que é único, diante do qual tudo se curva. Porque se nós percebemos o poder de Jesus conosco, em nossas vidas, certamente essa percepção trará mais segurança, mais confiança ao nosso coração, à nossa vida. É interessante observarmos também que os discípulos, embora acostumados com as tempestades ali no mar da Galileia, com as realidades daquela região,
com a vida marítima, com a navegação, os discípulos se assustaram. Pensaram que morreriam diante daquela tempestade que se levantou. Na vida, nós nunca vamos nos acostumar plenamente com as tempestades que nós enfrentamos. Sabe por que nunca vamos nos acostumar? É porque o Senhor nosso Deus não nos fez para as tempestades. O Senhor nos fez para a paz. O Senhor nos fez para desfrutarmos da presença dEle. O Senhor nos fez para vivermos a comunhão com Ele. Por isso, na vida é importante, é imprescindível nós entendermos quando as tempestades vêm sobre a nossa vida, entendermos que existe um poder que é único na sua essência. Este poder chama-se Jesus. E Ele está com seu povo, com seus servos. Ele não está longe de nós. Essa semana, o ex-presidente da República, Lula, fez uma declaração que não deveria ter feito, uma declaração infeliz, e depois ele próprio pediu desculpas. Mas essa declaração já tinha ganhado proporções nacionais. Quando ele viu com bons olhos a natureza produzindo Covid-19, porque assim o Estado poderia mostrar a sua força resolvendo este problema. Tempestades sopram, maior do que o poder da natureza, dos homens, do Estado. Existe um poder único, e é deste poder que nós precisamos. Jesus. Jesus. E queira Deus que cada um de nós, em nossa caminhada diária, nas experiências várias com as tempestades que vêm, possamos ver sempre ao nosso lado este poder que é único, o poder de Jesus. Mas uma outra revelação importante que as tempestades nos trazem é que as tempestades revelam, além da existência de um poder único, nos revelam também a existência de um amor que é único. As tempestades, elas são extremamente frias, impessoais. Você não acha misericórdia, não acha compaixão, você não acha amor nas tempestades. As tempestades passam ferindo, assustando, amedrontando. As tempestades vêm muitas vezes ceifando vidas e deixando lares no luto. Dentro desta frieza, desta impessoalidade própria das tempestades. Isso é muito bem visto na experiência de um servo de Deus, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele se precipitou, levantando o censo na nação de Israel. O Senhor Deus disse para Davi que o mesmo seria castigado em função deste ato pecaminoso. E o Senhor deu a Davi a oportunidade de escolher a sua punição. Deus falou com Davi por meio do profeta Gade. Davi poderia escolher tempos de fome, 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou poderia escolher 3 dias de peste. Davi avaliou o que o profeta Gade lhe disse, avaliou a palavra de Deus, e Davi resolveu escolher os 3 dias de peste. A justificativa de Davi
Disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Davi entendeu que se escolhesse os 7 anos de fome, ou se escolhesse os 3 meses fugindo dos inimigos, ele estaria na impessoalidade e na ausência de compaixão própria do ser humano. Por isso ele escolheu os 3 dias de peste, porque assim ele estaria nas mãos de Deus. E ele entende, em Deus existe compaixão e existe uma misericórdia especial. Os discípulos em alto mar, enfrentando aquela tempestade, desesperados, com muito medo, Jesus estava dormindo. Algo natural em função da humanidade do Senhor Jesus. Os discípulos ficam indignados. A princípio parece que os discípulos entenderam. Será que ele não se importa conosco? Será que não existe da parte dele cuidado e amor para conosco? Seria Jesus indiferente e impessoal, a exemplo das tempestades que vêm sobre a nossa vida, que ceifa vidas, que fere e que destrói? A sequência do texto bíblico vai nos mostrar que no Senhor Jesus existe um amor que é único, que não existe na natureza, que não existe nas tempestades, que não existe no ser humano. O Senhor Jesus, que estava na polpa dormindo, ele se levanta e ele ordena ao mar a se aquietar. O Senhor Jesus revela aqui o seu amor, o seu cuidado, que não se acha nas tempestades, porque as tempestades são impessoais, mas acha-se no Senhor, porque no Senhor existe um amor único. Amor este capaz de renunciar, renunciou à glória para entrar nesse mundo pecador, renunciou à glória para entrar no meio da tempestade com os discípulos, porque Jesus estava ali no barco, diante da tempestade, junto com os discípulos. E isso é glorioso, saber que em nossas tempestades não estamos sozinhos, porque o Senhor Jesus se faz presente conosco. Amor único, que se coloca ao nosso lado no meio das tempestades. Amor que é sacrificial. Amor que foi a própria cruz, dando a própria vida por nós, para nos livrar do poder das tempestades, procedentes do pecado, procedentes da morte. É amor que muda a nossa vida, a nossa posição. É amor que nos coloca em uma posição de segurança. Quando o Senhor Jesus acalmou a tempestade, os discípulos estavam seguros, houve bonança. O Senhor Jesus muda as posições que ocupamos, as posições de perigo, de condenação, de sofrimento. O Senhor Jesus, quando voltou para o Pai, afirmou que na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ele teria dito. E ele disse: pois vou vos preparar lugar. E quando vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O amor de Jesus é mesmo único. É amor sem igual. E o evangelista João narra as palavras do Senhor: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida
em favor dos seus amigos. João 15, 13. As tempestades têm soprado sobre a sua vida. Às vezes, emocionalmente, você esteja abalado. As tempestades têm produzido algum temor na sua vida. Certamente, ao longo da sua história, você tem visto muitas tempestades. Mas no meio destas tempestades, o Senhor está nos revelando coisas grandiosas. Está nos revelando que existe um poder que é único, Jesus. Existe um amor que é único, Jesus. Mas uma terceira revelação que as tempestades nos trazem. As tempestades revelam uma fé que é única. Revelam também uma fé que é única. Quando o Senhor Jesus ordenou os discípulos a atravessarem o mar para alcançarem a outra margem, havia entre o ponto que os discípulos se achavam e a outra margem um considerável espaço. E neste espaço se levantou a grande tempestade. Eles deveriam alcançar a outra margem. Eles buscavam a outra margem, mas estavam diante de um espaço ocupado por uma tempestade, precisariam vencer esta tempestade para chegar à outra margem. Existe um considerável espaço entre nós que estamos na terra e o céu, a glória, para onde nós vamos. E neste espaço nós enfrentamos muitas tempestades. Existe um considerável espaço entre o que Deus nos promete, entre os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, entre os sonhos que nós alimentamos e a concretização de tudo isso. Para alcançarmos a outra margem, existe um espaço para nós percorrermos, para nós caminharmos. E neste espaço se levantam muitas tempestades. Tempestades que geram dúvidas, temores diversos. Os discípulos ficaram duvidosos, temerosos, duvidaram do amor e do cuidado de Jesus, temeram pela própria vida. Mas nós temos aqui a resposta de Jesus, que nos mostra como nós devemos caminhar pelo espaço que nos separa da glória, como nós devemos nos caminhar pelo espaço que nos separa de realizações, pelo espaço que nos separa do cumprimento de alguns propósitos de Deus na nossa vida, da realização de alguns sonhos que nós alimentamos. Neste espaço que se levantam tempestades assustadoras, o Senhor Jesus diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor Jesus aponta para a fé. Por meio da fé, nós devemos enfrentar estas tempestades para chegarmos à outra margem. A fé é o elemento do Senhor para nós enfrentarmos estas tempestades. Essa fé, referida pelo Senhor Jesus, é uma fé única. Não é apenas um sentimento. Não é um tipo de fé que independe do objeto no qual a mesma está depositada. Essa fé é uma fé única por se fundamentar nas promessas do Senhor. O Senhor havia dito para os seus discípulos: vamos atravessar para a outra margem. Eis aí a palavra de Jesus. Os discípulos deveriam atravessar lembrando-se da palavra de Jesus, confiando na palavra de Jesus. Mas eis que lhes faltou a fé para se lembrarem da palavra de Jesus, para se firmarem na palavra de Jesus. A fé
nos leva a uma apropriação das promessas do Senhor. Sim, existe a promessa de companhia do Senhor com os servos dele. Existe a promessa do sustento de Deus enquanto nós caminhamos diante das tempestades. Existe a promessa do Senhor de uma outra margem para nós. Portanto, nos cabe crer nas promessas do Senhor enquanto enfrentamos as tempestades. Mas uma fé única, não apenas porque estava calcada nas promessas do Senhor, mas também uma fé única, porque uma fé que estava focada na pessoa certa. Uma fé que deveria se focar naquele cujo poder é único e cujo amor é único. Cabia aos discípulos naquele momento firmarem-se em fé em Jesus que estava ali com eles e assim enfrentarem aquela tempestade, não pensando que morreriam, mas pensando que chegariam sim, ou crendo que chegariam sim na outra margem. Às vezes, diante das tempestades, você pode pensar que não conseguirá, que fracassará, que lhe falta forças. Dúvidas podem surgir do seu coração, inseguranças várias. Quem sabe, alguns começam a se desesperar, a exemplo dos discípulos. Esta tempestade aqui, registrada nas Escrituras, nos revela a existência de uma fé que é única. E essa fé é que deve nos suster ao enfrentarmos as tempestades. Existem promessas do Senhor para nós. E a nossa fé está firmada no Filho de Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As tempestades são instrumentos de Deus para nos ensinar. Temos visto pessoas que depois de passarem por tempestades, tribulações, provações, dizem: eu não sou mais o mesmo, porque tiveram a fé amadurecida, compreenderam muito a respeito do poder de Deus, cresceram espiritualmente. O Senhor nos ensina por meio das tempestades, nos ensina que há um poder que é único, Jesus. Há um amor que é único, Jesus. E há uma fé que é única, a fé fundamentada nas promessas do Senhor e focada na pessoa do Senhor Jesus. Como vai a sua vida? As suas experiências de fé no Senhor? Será que temos olhado muito para os poderes existentes no mundo? Para a indiferença existente no mundo? E será que isso não tem gerado nos corações um vazio? Será que isso não tem gerado nos corações uma tristeza? Saibamos olhar para este poder que é único, para este amor que é único, em fé, crendo nas promessas do Senhor e firmado em Jesus, chegaremos a outra margem. Pai, graças damos ao Senhor pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos renova e nos fortalece. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada amigo, aqueles que porventura se acham em dúvidas ou temerosos diante das tempestades, quem sabe alguns desesperados. Ah, Pai, aqueles que pensam em desistir da própria vida. Permita, ó Deus, que possam enxergar a Jesus, poder único, amor único, presente nas nossas vidas. Permita que creiam de todo o coração em Jesus, em suas promessas. E faça, ó Deus, desta vida uma nova vida diante do Senhor. Faça um novo dia, um novo amanhã raiar na vida de cada um. Oramos a Ti, Senhor, e suplicamos a bênção Tua, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.